Ele enfrentou dificuldades desde que nasceu. Aprendeu a conviver com uma deficiência motora. Esteve entre a vida e a morte mais de uma vez. Mas sempre conseguiu se superar. Ele só não contava com outro obstáculo no caminho: o descaso. Domingo, 22 de maio. O Fantástico está no ar com a história do Dilto, um brasileiro em busca de justiça. Segunda-feira passada, Tribunal de Justiça, Porto Alegre. O advogado criminalista Dilto Nunes se apresenta na tribuna como faz há mais de 20 anos. Mas dessa vez, ele não está aqui para defender um cliente. Agora, Dilto fala em causa própria. O advogado veio até aqui por causa de um episódio ocorrido em outra cidade, São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Em 2013, Dilto tinha ido a São Francisco para atender um dos clientes que tem na região. Ele veio participar de uma audiência aqui, no Fórum da cidade. Esse prédio que tem cerca de 50 anos e que na época só tinha acessibilidade no térreo. O problema é que a audiência era no primeiro andar e o juiz não quis descer. O advogado teve que ficar do lado de fora, enquanto seu cliente entrava sozinho. Ele disse para o meu cliente que o meu cliente devia arrumar um advogado que pudesse subir a escada e que então ele ia nomear um outro advogado. Nossa equipe não foi autorizada a entrar no fórum. E o juiz Carlos Eduardo Lima Pinto não quis dar entrevista. O Dr. Carlos Eduardo, ele não se colocou contra a acessibilidade e nem mesmo contra as prerrogativas do Dr. Dilto. A natureza e a peculiaridade daquele processo não permitiria que fosse utilizada a audiência diversa ou o local diverso da sala de audiência. Uma nova audiência foi marcada e o constrangimento se repetiu. Dilto ficou do lado de fora. Embora tenha sido avisado, esse aviso se deu com uma antecedência tão pequena que não foi possível a adaptação de uma sala acessível para o Dr. Dilto. Revoltado, ele entrou com um processo administrativo no Tribunal de Justiça em Porto Alegre, onde foi ouvido essa semana. Alegando que eu agi de má fé. Dilto está acostumado a enfrentar batalhas a vida toda. Eu nasci prematuro de 6 meses, com 950 gramas. Era uma coisinha de nada, mas quando ele nasceu, que ele saiu da sala de parto, eu vi aquela vibração, aquela energia, e eu apostei tudo nele. Dilto nasceu com paralisia cerebral e cresceu com problemas motores. Ele não teve infância, porque quando ele saiu das incubadoras, em seguida nós colocamos ele em clínicas de fisioterapia, de musculação. Ele não teve aquela fase de brincar, não, foi trabalho. Só andou com que idade? Com 10 para 11 anos. E um dos médicos disse que não tinha condições de aprender, de ler, escrever. Todo mundo gostava de dizer que eu tinha problema de deficiência mental. Com a ajuda de uma médica e de uma professora particular, Dilto conseguiu aprender a ler e a escrever. E, finalmente, entrou para a escola, aos 11 anos. E de tanto que ele batalhou, foi longe. Entrou para a faculdade de Direito. O meu sonho sempre foi ser advogado. Eu nunca quis ser outra coisa, eu nunca pensei em ser outra coisa. Mas o sonho quase foi interrompido. Ainda na faculdade, Dilto sofreu um acidente quando voltava de uma festa de carona com um amigo e ficou em coma. O carro foi numa árvore, estraçalhou o carro, o Diltinho fraturou as perninhas todas e o menino morreu até, né? Só que ali eu consegui voltar a andar. Em 2009, outro acidente grave. Eu peguei uma carona num dia de manhã e do caminho de lá até aqui, que são 3 quilômetros, o meu amigo, meu vizinho, ele bateu. Aí sim, aí ele quebrou a perninha tudo de novo. Dilto entrou em coma pela segunda vez na vida. As consequências seriam ainda mais devastadoras. Quando acordei, eu não lembrava nem quem eu era, nem que eu era advogado, nada disso. Quanto tempo eu fiquei assim? Mais ou menos 1 ano e pouco. Sem lembrar nada. É. Leis, processos, tribunais. Aos poucos, tudo foi voltando e Dilto retomou a carreira. Mas passou a depender totalmente da cadeira de rodas e de ajuda em tempo integral. Há 4 anos, Luciane começou a trabalhar para ele como cuidadora. O Dilto é muito cativante, né? Muito assim, mimosinho. Ele também se encantou. Aí ele disse, não, mas eu acho que eu não quero que tu trabalhe para mim. Eu quero me casar contigo, mas ele falou direto assim,
Eu disse não, aí a gente ficou conversando, né? E aí eu fui me envolvendo com ele, cuidando, tendo um carinho por ele. Quem é o Dilto para ti? É uma pessoa batalhadora que venceu na vida, especial. Luciane acompanhou a audiência na última segunda-feira em Porto Alegre com o coração na mão. Mas afinal, o que vai acontecer com o juiz que se recusou a transferir a audiência para o andar de baixo, naquele caso de São Francisco de Paula? Os desembargadores entenderam que a atitude do juiz prejudicou o andamento do processo. A audiência de 2013 acabou sendo anulada e o processo prescreveu, o que significa que o cliente de Dilto não será mais julgado. O tribunal vai punir o juiz, com uma advertência que ficará anotada no histórico profissional dele ou com uma censura que pode atrasar por 2 anos uma possível promoção. A pena será anunciada em julho. Juízes existem para resolver problemas, não para criar problemas. Para Dilto, a decisão foi uma nova vitória. Eu sou daqueles que acredito, e é o que eu vou sustentar na sessão hoje aqui, em 2 coisas: que todos somos iguais e que temos os mesmos direitos.